programa de hoje, nós vamos falar sobre os alimentos e a digestão. Vamos estudar também como é o nosso sistema digestivo e como ele funciona. Os alimentos têm diversas funções dentro do nosso corpo. Existem alimentos que servem para nos fornecer energia. Existem outros alimentos que nós precisamos ingerir para fornecer as peças básicas que compõem o nosso próprio corpo. Alguns outros alimentos servem para que o corpo funcione corretamente e também para que a composição de algumas partes do corpo se completem. Nós estamos falando das gorduras e dos carboidratos, que são os alimentos que servem para nos fornecer energia. Esses alimentos são, por exemplo, o pão, as massas, que, quando são ingeridos, são utilizados basicamente para nos fornecer energia. Os alimentos utilizados na construção ou na reconstrução do nosso corpo são as proteínas. O feijão, a carne, contém muitas proteínas. As crianças precisam ingerir muita comida com bastante proteína, pois elas estão crescendo. E o crescimento do corpo é baseado fundamentalmente nas proteínas, que são como pequenos tijolos de construção de todo o organismo. Para que o corpo funcione, para que todo o organismo funcione corretamente, nós precisamos tanto de sais minerais quanto de vitaminas. As vitaminas são algumas substâncias que o nosso organismo não consegue produzir. Então, nós precisamos ingerir essas substâncias. Elas não participam em nenhuma parte específica do funcionamento do corpo, mas são necessárias para que certas reações ocorram dentro do corpo e ele possa funcionar corretamente. Por exemplo, a vitamina D é essencial para o desenvolvimento do organismo. Crianças que têm uma dieta onde falta muita vitamina D podem ficar raquíticas. Os seus ossos não se desenvolvem corretamente e elas ficam pequenas. Os sais minerais são substâncias necessárias também ao funcionamento do corpo. Por exemplo, o potássio e o sódio são dois sais minerais super importantes para o funcionamento de todo o sistema nervoso. Os nervos transmitem informações entre as partes do corpo. É graças aos nervos que nós, por exemplo, podemos sentir através do tato se uma superfície é áspera ou lisa. E como essas informações caminham através dos nervos? Utilizando propriedades do sódio e do potássio. O cálcio é uma outra substância, um sal mineral, que é importante também, principalmente na constituição dos ossos. Além de todos esses tipos de alimentos, um outro tipo de alimento que não participa diretamente do funcionamento do corpo, mas é muito importante, são as fibras. As fibras são componentes de diversos tipos de vegetais, principalmente o trigo e alguns legumes. As fibras, elas não são utilizadas pelo corpo propriamente, mas elas são importantes para compor o bolo alimentar que se movimenta por dentro do sistema digestivo. Ela facilita o movimento do bolo alimentar e assim facilita todo o trabalho de digestão. Vejamos agora como está organizado o sistema digestivo. Vejamos agora como está organizado o sistema digestivo. O sistema digestivo é basicamente um tubo, que nós chamamos de tubo digestivo. Esse tubo tem origem, começa na boca e termina no ânus. Notem que o tubo digestivo, por ser um tubo aberto, isto é, ele é aberto no seu início e também no fim, ele constitui o lado externo do corpo, apesar de estar na parte de dentro do organismo.
Isso significa o seguinte: quando nós ingerimos um alimento, na verdade, ele ainda não entrou no nosso organismo. Isso só vai acontecer depois que o alimento atravessar as paredes do tubo digestivo e aí sim cair na corrente sanguínea e for levado para todos os lugares, para todas as partes do organismo. Então vejam aqui, nós temos um desenho do tubo digestivo, que começa na boca, desce aqui através do esôfago até o estômago. Este órgão grande aqui é o fígado. O esôfago está aqui passando por trás dele. Aqui nós temos o estômago. Vejam que o estômago ele é um alargamento do próprio tubo. Depois o estômago continua passando nesta virada, é chamada de duodeno, e aqui nós já temos o intestino fino. O intestino tem vários metros de comprimento, nós temos o intestino fino e depois o intestino grosso, que vai terminar então no ânus. Além do fígado, existem alguns outros órgãos acessórios que também fazem parte do sistema digestivo. Além do próprio fígado, nós temos o pâncreas, que produz algumas substâncias que são necessárias para a própria digestão dos alimentos. A digestão começa na boca. Nós colocamos o alimento na boca e passamos a mastigá-lo. Durante a mastigação, as glândulas salivares existentes na boca produzem a saliva que se mistura ao alimento. Essa mastigação que mistura a saliva com o alimento produz o que nós chamamos de bolo alimentar. O alimento fica triturado e misturado com a saliva, forma o bolo que pode ser então engolido. Começa a trajetória do alimento através do tubo digestivo. Ao engolirmos o alimento, ele começa a ser empurrado através do tubo digestivo por movimentos musculares que esse tubo faz. Esses movimentos são como ondas que empurram o alimento através do tubo. São movimentos desse tipo, como se fossem coisas assim, empurrando o alimento através do tubo. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Aqui no quadro, nós temos um desenho em detalhe de como é o tubo digestivo. Vejam que o tubo tem diversas camadas, uma por cima da outra. A camada mais externa é chamada de serosa. Abaixo da serosa existe uma camada muscular externa, é a primeira camada muscular do tubo. Vejam que essa camada tem os músculos organizados assim, longitudinalmente ao tubo. Depois dessa primeira camada muscular, há uma outra camada muscular. Agora, uma camada que envolve o tubo transversalmente. Depois tem uma outra camada, que é uma mucosa. E, por fim, a última mucosa, que é o revestimento interno. Existem muitos órgãos do corpo humano que possuem mucosas. Mucosas são coberturas que protegem o órgão de substâncias que podem passar por dentro dele. O estômago também é revestido por uma mucosa que o protege das substâncias que podem entrar ali dentro. E o que acontece com o alimento quando ele chega ao estômago? No estômago, o alimento é misturado com uma série de substâncias líquidas que juntas são chamadas de suco gástrico. Dentre essas substâncias, tem uma muito importante para a digestão das carnes, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância muito forte. Por isso, o estômago deve ser protegido internamente por uma mucosa, que evita que o ácido ataque as paredes do próprio estômago.
no estômago começa a separação das substâncias que compõem o alimento. Esse é o motivo principal da digestão. Durante a digestão, o organismo vai obtendo as substâncias que são importantes para ele, as proteínas, as gorduras, os carboidratos, os sais minerais. Então, o ataque do suco gástrico sobre os alimentos visa justamente promover reações químicas que diminuam o tamanho das moléculas dos alimentos, de tal forma que elas possam então ser absorvidas pelo corpo. As moléculas menores conseguem atravessar as paredes do intestino, que é o lugar para onde o alimento vai ao sair do estômago. Vejam aqui no quadro. Quando o alimento sai do estômago, ele entra no intestino delgado, o intestino fino. Nesse lugar, na saída do estômago e entrada no intestino fino, o alimento se mistura com a bilis. A bilis é uma secreção produzida pelo fígado e que entra no tubo digestivo através de um caninho que liga a vesícula biliar ao tubo digestivo. Essa bilis tem a função principal de ajudar a digerir as gorduras. É no intestino delgado que a maioria das substâncias necessárias ao organismo são absorvidas. Enquanto o bolo alimentar vai se deslocando através do intestino fino, as substâncias necessárias ao organismo passam para a corrente sanguínea e são distribuídas a todas as partes do corpo pelo sangue que circula por todos esses lugares. As únicas substâncias que são absorvidas no intestino grosso, a parte final do tubo digestivo, são a água e os sais minerais. Vejam que necessariamente a água teria que ser a última substância a ser absorvida, para que o bolo alimentar permanecesse fluido, permanecesse pastoso. Se a água fosse absorvida antes, o bolo alimentar começaria a ficar sólido, duro, e não se deslocaria com facilidade dentro do tubo digestivo. Finalmente, ao chegar no final do tubo digestivo, nós temos apenas as fezes, aquelas substâncias que não são úteis ao organismo e que, portanto, devem ser eliminadas através do ânus. Agora nós vamos mostrar alguns detalhes do tubo digestivo usando um modelo tridimensional de corpo humano. Este modelo tem uma grande vantagem, pois possibilita que nós tenhamos uma real ideia de como os órgãos estão organizados no interior do corpo. Uma coisa que, através de um desenho plano, é muito difícil de representar. Utilizando este modelo feito em plástico e borracha, nós podemos então ver exatamente como estão dispostos os principais órgãos do aparelho digestivo. Vamos abrir então o modelo. Aqui nós estamos vendo então a região do tórax e a região do abdômen, onde estão a maioria dos órgãos do tubo digestivo. Estes são os pulmões que nós vamos retirar. Depois nós temos aqui o coração. E agora nós podemos ter uma boa ideia do tubo digestivo no interior do organismo. Então aqui nós temos o esôfago. O esôfago passa por trás do fígado, que está aqui, e vai encontrar o estômago. Vejam como o fígado se adapta perfeitamente aqui sobre o estômago e uma parte do intestino grosso. Vamos retirar o fígado. Agora nós vemos aqui o esôfago liga-se ao estômago, que é uma bolsa. Vejam, o estômago possui a mucosa interna que o protege, justamente do suco gástrico, que é ácido. Depois do estômago,
o alimento atravessa o estômago e vai então ligar-se ao intestino delgado através do duodeno, que começa aqui. Este é o começo do duodeno. Aqui nós temos uma parte do intestino grosso. O duodeno passa atrás do intestino grosso e continua como intestino fino, intestino delgado. Vamos tirar este pedaço do intestino grosso. Agora nós estamos aqui vendo a passagem do duodeno, que se liga aqui a todo o intestino delgado, intestino fino. O alimento circula pelo intestino e depois vem para cá, para o intestino grosso. Vamos retirar aqui a parte do intestino delgado e nós vemos aqui o início do intestino grosso. O alimento sobe por aqui, passa por cima pelo intestino grosso, desce indo em direção ao ânus. Então, através desse modelo, nós temos uma boa ideia, uma ideia tridimensional, uma ideia espacial de como os órgãos que compõem o sistema digestivo estão organizados e como um se liga ao outro, formando o sistema digestivo. No programa de hoje, nós vimos quais são as principais funções dos alimentos e vimos também como o sistema digestivo está organizado e como ele funciona para que o organismo possa obter e distribuir para todo o corpo os alimentos que necessitamos.